Olá a todos e a todas, meu nome é Gustavo Henrique e sou professor de Ciências Humanas. E na aula de hoje vamos abordar sobre a economia neoliberal. Me acompanhe aqui no slide. Quando estamos falando da economia neoliberal, ela também vem abordando um novo sistema de política, tá? Mas ela é mais conhecida como uma forma de doutrina econômica, no qual ela questiona o desenvolvimento do estado de bem-estar social, já que com essa economia neoliberal, ela vai surgir devido à crise do petróleo, no qual vai exigir que tenha menos intervenção do Estado, já que o Estado ele não conseguia mais custear determinados benefícios e regalias para a população, já que ele estava tendo muitos acúmulos de dívida, e nesse novo sistema, o Estado ele vai intervir muito menos no sistema do mercado. Voltando aqui para o slide. Então, a partir disso, vemos esse novo sistema econômico surgir com a crise do petróleo, lá na década de 70. Nessa nova política, vai ter a ideia de que aquela máxima intervenção do Estado que acontecia antigamente não deve existir mais e que as leis trabalhistas também elas devem ser diminuídas, no qual a nova forma, o neoliberalismo, vai pregar que deve ter um sistema em que o Estado ele seja forte, porém ele tenha menos intervenção no mercado em si. Por quê? A liberdade do neoliberalismo tem que ser voltada numa economia no qual essa questão de elevação dos salários e fortalecimento de organizações sindicais são vistos como ameaças ao sistema econômico. Então, com o neoliberalismo, vamos ter o Estado tendo que lidar com as questões mínimas, essas questões mínimas que seriam voltadas para trazer o mínimo de benefício para a população, ter um desmantelamento dos sistemas sindicais, no qual também vai ter perda de regalias nas leis trabalhistas para o trabalhador em si. Esse novo sistema ele vai começar a se espalhar pelo mundo. Inclusive, o próprio toyotismo vai ser um dos influenciadores no desenvolvimento desse novo sistema político e econômico. Voltando aqui no slide. O grande problema que vamos ter é que essa desregulamentação da força de trabalho e também essa diminuição da renda e flexibilização do processo produtivo vai trazer crises para a própria sociedade. Vamos ter cada vez mais uma distinção clara entre ricos e pobres. Então, a premissa básica que temos aqui no neoliberalismo é o desaparelhamento do Estado. Quando fazemos isso, o Estado ele vai trabalhar com ideias de privatizações. Então, aquelas principais empresas que antes pertenciam ao Estado, que eram benefícios públicos, agora devem ser vendidas para empresários, para oligopólios, ou megapólios, no qual esses grandes empresários, essas grandes indústrias vão tomar de conta. Então, por conta que tinham a ideia de que o Estado era um péssimo gestor desse aparelho e que esse Estado acumulava mais dívidas. Aqui vem a ideia do neoliberalismo da mão invisível, no qual o próprio mercado, as próprias indústrias regulam o seu preço, tendo uma livre concorrência, trazendo mais, assim, garantias de desenvolvimento até na infraestrutura, seja nessa infraestrutura, tanto para transporte como para comunicação em si. E essas infraestruturas de transporte, de comunicação, no que o Estado ele estaria tendo obrigação mínima e que muitas delas seriam também trazendo, ou esses investimentos seriam trazidos pela própria iniciativa privada. Voltando aqui para o slide, vamos ver que os Estados Unidos e a Inglaterra são os principais disseminadores desse tipo de campanha política e econômica, no qual vai chegar por países que estão em desenvolvimento, como Brasil, Chile, entre outros, e essa questão desse novo modelo de padrão econômico vai ampliar a desigualdade social nesses países que estão em desenvolvimento. Justamente porque, quando a gente tem esse fortalecimento de um regime, seja ditatorial local, como os outros casos, o neoliberalismo ele vai trazer alternativas
extremamente dependentes da economia. Ou vai pegar países, como eu mencionei anteriormente, no Brasil, que têm economias fragilizadas ou estavam passando por diversas crises econômicas. Assim, nesse caso, na década de 90, vamos ter a implementação do neoliberalismo através da privatização da maioria das estatais que existiam aqui no Brasil, como, por exemplo, Vale de Rio Doce, Telebrás, Embratel, entre outras. E, como eu mencionei anteriormente, esse sistema econômico e político vai ter muita associação com o sistema trabalhista ali, industrial, do toyotismo ou toyotista, no qual tinha aquela ideia de flexibilidade e que o indivíduo no mercado de trabalho, ele deveria saber todos os processos da empresa, deveria ter essa individualização do comportamento, mas que ele tivesse especializações também, no qual o toyotismo também era agregado com a ideia de revolução tecnológica. Essa ideia dessa revolução vai criar uma distinção nas vendas e importações de produtos. Por exemplo, nos commodities ou nas exportações de matérias-primas que são consideradas inferiores, que são feitas pelos países em desenvolvimento, acabam tendo um valor muito abaixo, enquanto que os países considerados desenvolvidos, como Estados Unidos, que vão estar vendendo e importando materiais tecnológicos, vão ter o preço desses produtos mais elevados. Voltando aqui. A partir disso, vamos ter então toda uma concepção em que esse empreendedorismo vai trazer um enfraquecimento do aparelhamento das forças sindicais e também uma diminuição cada vez mais gradativa dos direitos trabalhistas e também no sistema e no padrão da qualidade de vida da classe trabalhadora. E isso é em todo o mundo. Temos outros exemplos que são os tigres asiáticos, que são esses países asiáticos que vão receber um incentivo financeiro dos Estados Unidos, entre outros países neoliberais, no qual eles vão investir em tecnologia, vão investir também em profissionalização dos seus trabalhadores, porém a mão de obra lá é extremamente barata. E vamos ter também uma questão de ausência de leis trabalhistas nessas regiões. Então, a partir disso, essas grandes empresas, elas vão ter a sua filial e a partir dessa filial, dessa montadora ou dessa empresa principal, ela vai construir outras representantes nesses países de mão de obra. E como vimos na nossa aula sobre o Taylorismo ali, vamos ter o quê? Desculpa, como vimos na nossa aula sobre a ideia do toyotismo, vamos ter nessas empresas que se encontram em outros países visando o quê? Uma produção específica de um componente, de um material, do produto final, tendo assim cada vez mais mão de obras baratas, cada uma delas montando uma parte do produto em um canto de um país em si. Voltando para o slide. O neoliberalismo e a globalização são vindos também através de organizações internacionais, como o FMI, a ONU, o Banco Mundial. Então, esses organismos internacionais, eles vão buscar manter a política de cooperação financeira global para que, assim, tenha uma forma de integração entre essas nações. A partir disso, são feitas várias formas de acordo, inclusive desenvolvendo blocos econômicos, tá? Por quê? Esses países em desenvolvimento, eles vão buscar ter uma relação econômica com os países desenvolvidos e, como eu mencionei para vocês, vamos ter uma série de desigualdades, no qual os países desenvolvidos, eles vão criar uma certa forma de mandarem nos que estão em desenvolvimento, impondo assim a sua força, a sua necessidade de mercado, entre outras coisas, para garantir os benefícios dos seus habitantes ali, que se vivem nesses países desenvolvidos em si. Vamos ter os principais blocos econômicos regionais, que o objetivo deles é criar condições para dinamizar e intensificar a economia no mundo globalizado. Como eu mencionei para vocês, vamos ter diminuição e isenção de taxas de impostos referentes a mercadorias que estão ali na questão de exportação. Por exemplo, se o Brasil ele fecha acordo com um outro país
que ele é membro desse bloco econômico, então esse país, quando está fazendo um produto, ele pode ter a diminuição na sua taxa de exportação ou pode ter uma isenção dessa taxa, fazendo que assim, esse produto que é produzido num país vizinho ou num país que tem um acordo nesse bloco econômico com o Brasil, não tenha essa taxa e a população brasileira possa comprar, movimentando assim uma economia internacional. A outra questão também é que isso possibilita para que membros ou indivíduos, pessoas desses países comecem a viajar de um país para o outro de forma mais facilitada ou também tendo questões de preços, de valores de viagens mais baixos por conta de pertencer a esse mesmo bloco econômico. Voltando para o slide. Por isso que temos a ideia de proporcionar uma livre circulação de pessoas entre os países e membros de um determinado bloco. E como eu mencionei também, temos a diminuição ou isenção de impostos sobre as mercadorias e os serviços comercializados entre esses países membros dos mesmos blocos econômicos. E as características que podemos citar de um bloco econômico são as zonas de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum existente entre elas. Também temos os blocos econômicos principais, que são a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Mercado Comum e Comunidade do Caribe, a Comunidade dos Estados Independentes, a Comunidade Andina, o Mercado Comum Árabe, o Mercado Comum do Sul, Acordo de Livre Comércio na América do Norte e a Comunidade da África Meridional para o Desenvolvimento e também a União Europeia. E aqui a gente tem uma distribuição desses principais blocos econômicos mundiais na atualidade. E como mencionamos anteriormente, temos características de vantagens e desvantagens desses sistemas de blocos econômicos. As vantagens seriam o menor custo dos produtos, a disseminação de tecnologia entre os países membros, temos vantagens competitivas por conta da eliminação de tarifas e o aumento de consumo que permite maior rapidez ali no ciclo de produção daquela mesma mercadoria. E as desvantagens seriam em que qualquer empresa que queira participar de um bloco comercial deve fazer concessões comerciais, tem uma perda de soberania nacional e um fortalecimento da soberania aí dessas empresas multinacionais. Temos enfraquecimento do multinacionalismo ali perante o regionalismo criado pelos blocos comerciais, que vão ficando cada vez mais potentes, e tem uma polarização geopolítica nessa luta aí de pequenas nações. Quando fala dessa polarização, significa que os pequenos produtores e as pequenas empresas vão ser cada vez mais consumidas por as grandes empresas ou pelas multinacionais, que muitas das vezes essa multinacional pode ser dona de diversas marcas, produzindo vários tipos de produtos, de mercadorias de diversos segmentos. Terminamos nossa aula por aqui.